declaração de renda do Bragança. Isso aí foi alguns dos modelos aí que vigoraram nos anos 90. E o segundo modelo foi essa questão de você criar o efeito manada. Se você for pegar da mídia, digamos, hegemônica, a grande força dela é o chamado efeito manada. Você tem um conjunto de leitores que são mais habilitados a ler as matérias e criticar, e um conjunto de leitores que lê os jornais para ficar com a maioria. Então, ele quer ter opinião para chegar lá no trabalho dele, aí poder dizer a opinião dele sobre economia, sobre problemas políticos, sobre escândalos, seja lá o que for. Então, ele lê o jornal para ir de acordo com a maioria. Esse efeito manada, o clamor das ruas, aí, que tanto se fala, ele foi responsável por alguns dos maiores crimes da imprensa dos anos 90. Escola Base, Babodega, um conjunto de crimes muito amplo aí que eu abordo nesse meu livro. Esse meu livro eu pego uns 20 episódios, e todo o esquema de manipulação da imprensa parte dessa noção de que a notícia é um produto, e você tem que enfeitar esse produto. Então, se a realidade não te ajudar a enfeitar o produto, esqueça a realidade e invente. Ou seja, no começo você tinha formas de manipulação, que era você manipular ênfases. Eu pegava uma conversa aqui, conversava, daí o repórter extraía uma frase qualquer lá e dava uma ênfase indevida, mas se atinha, digamos, aos termos da conversa. As manchetes, por exemplo, eram sempre utilizadas, a Folha, principalmente, eu trabalhava na Folha, um dos capítulos que eu falo sobre manipulação de manchetes, lá, de 10 que eu cito, 8 eram da Folha. Que eram coisas que o leitor batia o olho na matéria, um leitor crítico, conferia o título, não batia. Mas eram formas de manipulação que ainda respeitavam relativamente as informações, né? Esse é o ponto central. De uns anos para cá, a partir final dos anos 90, você tem a crise do câmbio, que pega no contrapé todos os grupos de mídia, e você tem, com a internet, a entrada de grandes atores nesse mercado de opinião. Esses atores são as empresas de telefonia, grandes grupos de entretenimento que entram em jornais também, e os jornais tradicionais, que, em geral, eram dominados por famílias, que tinham suas preferências políticas aí, mas tinham, digamos, uma preocupação aí com a imagem do jornal, a imagem como um fator, a credibilidade como um fator de venda do jornal. Eu estou falando mundialmente, as famílias aqui, né? Quando vem essa nova realidade, mercado de capitais, aí permitindo você, quem tivesse visão de mercado, aí se capitalizar e sair comprando empresas para todo lado. A ameaça dos grandes grupos midiáticos. Aquilo provoca uma mudança fantástica no padrão de atuação da mídia, que já tinha um conjunto de defeitos, mas que acaba, globalmente, estou dizendo ainda, acaba radicalizando de uma forma extrema. Essa semana, por acaso, eu estava em casa, assisti um filme aí num desses canais a cabo, de 2004, o filme. É muito significativo. De 2004, um filme espanhol com atores americanos, que mostra um inglês indo para a Espanha, adquirindo lá uma rede de televisão e alguns jornais, e começando a utilizar toda a estrutura dele para quê? Para as grandes jogadas comerciais. Para as grandes jogadas. Isso é espelhado tipicamente no Murdoch, que é o australiano que traz esse método para os jornais. Pelo seguinte, se vocês pegarem aí, o pessoal de direito, pega o pessoal de direito comercial aqui para ver como que são as guerras comerciais nos Estados Unidos, no Brasil também, aprendemos com o tempo aqui, mas é algo que vem das estratégias empresariais corporativas norte-americanas. Hoje estão espalhadas no mundo aí. Que é você usar dossiês contra a empresa adversária, você criar a escandalização para enfraquecer o adversário, você recorrer ao assassinato de reputação contra pessoas que possam, com visibilidade pública, que possam ir contra as suas pretensões. Então, esse filme ele mostra muito, e mostra a maneira. Isso aí foi... O Roberto Tivita, ele assistiu esse filme. Os sul-africanos passaram algumas dicas para ele, mas ele assistiu o filme. Como que você faz? Você tem um sociólogo chamado Bourdieu, um francês, que hoje é o guru, aí já morreu, mas é o guru da sociologia, que fala do ativo que a pessoa tem quando tem uma imagem pública. Esse ativo tem um valor. Tem um valor porque ele consegue dar uma dimensão à sua opinião. Então, o que esse inglês faz na Espanha? Pega um repórter,
pega uma fonte que começa a passar informação para o repórter, e o repórter vira conhecido na Espanha inteira. Ele ganha uma grande dimensão pública. E, a partir daquela dimensão, o repórter começa a ser direcionado para denúncias que faziam o jogo de um criminoso, não era Carlinhos Cachoeira, era um criminoso sofisticado lá, contra os seus adversários. Até que o repórter... Isso aqui não acontece aqui. Repórteres heróicos... O repórter percebe que está sendo manipulado, tenta denunciar, daí entra a dramatização, né? Assassinado, entra um outro repórter, aquele negócio todo aqui. Mas, digamos, essa estratégia de você criar figura pública, e a figura pública ser um instrumento para jogadas comerciais, foi aplicada aqui na revista Veja de uma forma ostensiva, que me levou, em 2008, inclusive, a fazer uma série na internet, chama o Caso de Veja, quem quiser ver, é só colocar o Caso de Veja no Google aí que vai aparecer, contando como que se deu esse modelo de manipulação. Porque vem os grandes grupos de telecomunicações e tudo competir. O que o jornal tem de grande força? Ele tem o poder de manipular a opinião pública. Então, esse poder de manipular a opinião pública entra no jogo como se fosse uma ferramenta de disputa comercial do jornal. E daí a Constituição, que eu acho que é a avaliação que tem que se ter sobre liberdade de imprensa. Você tem uma liberdade de imprensa, essa liberdade de imprensa, tenho a impressão, não sou jurista, mas que ela é subsidiária de um direito maior da opinião pública, que é o direito à boa informação. Então, esses grupos passam a utilizar a liberdade de imprensa e a informação como se fosse uma ferramenta a mais de disputas comerciais. Você pega a revista Veja, o que ela faz lá no começo? Ela pega um rapaz que era uma espécie de para-jornalista, uma espécie de Zé Simão, com menos graça, aí, um pouco, dentro da revista, que era aquele Diogo Mainardi, e joga lá para cima. E daí você pega os jornais também, os outros jornais levam aquilo para diante, o Estadão diz que ele é o novo Carlos Lacerda, Globo News levanta para cá, a Veja faz um carnaval para lá, levanta o sujeito, dá uma dimensão pública que ele não tinha. E para que aquela dimensão pública? Para ser utilizada nas guerras comerciais. Então, a partir daquela dimensão, comerciais e políticas, a partir daquela dimensão pública, eu posso fuzilar fulano, Beltrano, porque eu peguei alguém que era inexpressivo e dei uma dimensão para ele. Depois, quando gastou tudo que tinha que gastar, joga fora. Faz parte dessa estratégia também, né? Então, digamos, quando você pega esse conjunto de situações, nós não estamos falando de geladeira. Nós estamos falando de um produto que é informação, que interfere em alocação de investimento, que interfere no chamado aspecto psicossocial do país. Quando vai para a televisão, isso é muito mais amplo, e que não tem nenhum tratamento, que joga com questões de concentração de poder econômico. Em qualquer outro setor, você tem mecanismos que impedem, mecanismos jurídicos mesmo, não estou falando de mecanismos legais, aí, aceitos, que impedem esse tipo de abuso. Se você tem uma geladeira que não funciona muito, que não tem as especificações, você tem um Inmetro de um lado, o PROCON do outro. Se você tem concentração de poder numa área, você tem o CAD, que foi avacalhado aqui pelo ex-diretor de vocês aqui, o Grandino Rodas, aí, avacalhado. Outro dia ele escreveu sobre o CAD aí, foi vergonhoso, né? Bom, o Grandino é outra coisa. É outro tema. Não, ele fez lá, você teve a Nestlé, foi comprar o garoto, o CAD votou contra, e ele, como presidente do CAD, fez o maior escândalo lá e recomendou a Nestlé entrar na justiça contra o CAD, né? Uma dos episódios mais vergonhosos que eu já testemunhei como jornalista econômico, mas são outros 500. Então, digamos, você tem em todas essas áreas, você tem essas formas de defesa. Quando você vem para o âmbito da imprensa, eu não sei se é falta de lei, ou se é aquele receio fantástico dos juízes de tomar qualquer atitude que possa ser interpretada como desrespeito à liberdade de imprensa. Isso aí não ocorre só nessa questão dos assassinatos de reputação, guerras comerciais, ocorre também com os chamados interesses difusos. Tem uma brava procuradora que teve aqui, quando veio aquele caso do espanhol morto, aí, a Eugênia Gonzaga, que entrou com ações aí, contra manifestações preconceituosas de canais, tudo, um contra a Record, que atacou as religiões afro, outro contra a Globo, que tomou opiniões sobre inclusão de deficientes que não batia com as recomendações internacionais e tudo, foi alvo de ataques.
o Arthur Chechel, que é um colunista lá, começou a avacalhar, avacalhar. Daí você fala, pô, mas quem que segura esse poder? Quem segura esse poder? No meu caso, quando enfrentei a Veja, eu fui alvo de 6 meses de ataques aí de um blogueiro desvairado da Veja, completamente desvairado, né? De 6 meses. Eu tenho 500 páginas desses ataques que estou tentando entrar na justiça, não consigo. E qual que era a lógica do jornal? Como o Poder Judiciário não funciona, eu permito que eles ataquem, desqualifiquem quem chegar perto, e a desqualificação não é uma desqualificação de guerra de argumento, é desqualificação tipo Gilmar Mendes. É rolar na lama. Ninguém quer, porque rolar na lama ninguém gosta de rolar na lama. Então, fazem isso por quê? Porque as punições eram pequenas, então a revista, no caso a revista Veja, o que ela avaliava? Deixa solto, garante aqui o advogado e garante o pagamento das multas. Qual que é a relação custo-benefício? Se eu for condenado, eu vou pagar 50, assim, até 200 mil reais eu pago. Mas o ganho que eu tenho intimidando adversários, fazendo jogadas de empresários, que nem o Daniel Dantas, ou o Carlinhos Cachoeira, aí, que é mais fino, né? Intimidando patrocinadores, tudo é um ganho muito maior. Então, essa relação custo-benefício, e se baseia em que mais? Na extrema lentidão do Poder Judiciário e, principalmente, na falta de estudos mais aprofundados, de discussões mais aprofundadas dos juízes, para saber o que é abuso de imprensa e o que é liberdade de imprensa. Então, por exemplo, Eugênio, eu levei no meu programa, segunda-feira, para discutir essa questão. Esse mesmo